Olá, mais uma vez estamos aqui para continuar trazendo um despertar para cada um que ouve, né? Como a própria palavra diz, né? Aquele que ouve a voz do Espírito, né? Que ouça, né? O que diz a voz do Espírito. E sempre falo que eu não tenho muitas expectativas porque eu não estou construindo uma religião. Não estou fundando uma religião. Não tenho expectativa na quantidade de pessoas, de seguidores ou coisa assim. Eu sempre falo que a gente tem que aproveitar todos os meios simplesmente para levar a mensagem. Porque quem faz toda a obra é a verdadeira mensagem. É a fé em um verdadeiro evangelho. Porque tudo é feito pelo Espírito de Deus, é feito pela aceitação de Cristo, pelo novo nascimento do Espírito. Então não tem necessidade nenhuma dessa questão aparente, onde a religião é a tentativa de criar um reino de Deus aparente sobre a terra dentro desse contexto de vida hoje. E eu continuo dizendo que esse não é o contexto para o reino de Deus. Nós estamos dentro de um contexto onde somos chamados para fora e preparados em consciência, em entendimento e em vida para viver o reino que há de vir. Mas a religião, ela acredita que ela pode construir um reino de Deus sobre a terra. E isso tem agregado muitas pessoas a essa ideia aparente. E é tudo ilusão. Não pode existir um reino de Deus que ele vai perecer. E a própria Bíblia fala que aqui nesse mundo um dia chegará em que tudo será desfeito, tudo perecerá. Então, nós precisamos entender uma coisa hoje. A quem realmente nós estamos seguindo, e sempre volto a repetir, de forma bem repetitiva, né? A salvação ela é individual, ela é pessoal, ela não é coletiva. Por isso que a Bíblia fala que o caminho que leva à salvação, ele é estreito. E poucos são os que encontram. Por isso que Jesus fala, aquele que crê, aquele que perseverar, e fala que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não adianta, é individual. É individual, a fé é individual. A fé de um não salva o outro. A vida espiritual de um não traz a vida espiritual para o outro. É uma decisão pessoal, é uma decisão de vida, de escolha, de querer viver, de perseverar, de passar por cima, de se esvaziar. E ponto final. Não tem outra forma. Não tem outra forma de você conhecer essa verdade, viver, sentir esse reino de forma espiritual permanente, crescer em entendimento, tirar o véu dos seus olhos e enxergar algo além do que a vida em si pode oferecer, se você não viver. Não existe uma mágica. A religião criou isso. A religião tentou criar isso e hoje até hoje tenta. Com seus momentos, nas suas reuniões de entretenimento, com shows pirotécnicos, formas de atrair os sentidos, despertar os sentidos das pessoas que ali vão buscar por alguma maneira, por alguma razão, e simplesmente se tornam vulneráveis a isso. Se você olhar a Bíblia, todas as pessoas, desde Abraão até Cristo, depois os apóstolos, as pessoas que realmente estão ali falando, veja que elas têm uma convicção e uma fé firmada. Eles não vivem dependendo de situações, eles vivem, eles acreditam. Dia após dia, anos após anos, décadas após décadas, até o final da vida deles. Todos eles viveram por essa esperança, por uma fé. E não baseado em momentos, baseado em algo que me motiva, que trabalha os meus sentimentos, os meus sentidos, que fala coisas que me emocionam. Isso não é evangelho. Isso é tão frágil como um galho seco caindo de um despenhadeiro em cima de uma rocha. É por isso que as pessoas ainda ficam pensando que o reino de Deus é baseado no que é religião, no modelo religioso, em todos os sentidos. Por isso essa fraqueza, por isso essa fragilidade, por isso que as pessoas são inconstantes, por isso essa questão de achar que é normal você estar ali servindo a Deus e daqui a pouco você está lá fora fazendo tudo como, não, eu sou um desviado. Isso aí, a religião ela vai colocando na mente das pessoas isso. Você tem que trabalhar dentro de uma realidade. O cristão que crê em Cristo e vive essa verdade, ele jamais será um desviado. Ele pode até cometer erros. Ele pode até cometer pecados.
mas jamais ele se declarará um desviado, porque não há como negar uma fé. Ou você nega completamente, ou não existe meio termo de uma fé. Então, por isso que hoje eu queria trazer algo bem interessante, um tema hoje no nosso vídeo, para despertar mais um pouco a cada um, a escolha de cada um. Como eu falei, o caminho já está aí, ninguém pode, ninguém é dono dele, a não ser Cristo. Só quem aprova é Cristo. Só quem chama é o Espírito de Deus, não a religião. Seu nome dentro de um lugar, escrito lá por um homem, esqueça isso. É pura fantasia. Claro que dentro deste mundo aqui tem uma certa, né, representatividade, tem um certo peso. Mas é só isso, é da mesma maneira, não passa do túmulo. A carne para no túmulo e tudo que ela tem, tudo que ela vive, termina no túmulo. A questão é o que é que você leva no seu espírito. O que é que você buscou, o que é que você viveu, o que foi que você realmente plantou de forma espiritual para que colhesse coisas espirituais. Não coisas carnais, não coisas materiais. Então, nosso tema hoje é o Jesus religioso está morto. Siga o vivo. Isso. O Jesus religioso está morto. Sempre esteve. Siga o vivo. Por que eu falo isso? Por que Anderson você fala isso? Porque, na verdade, o Jesus da religião, seja ela qual for, institucionalmente falando, denominadamente falando, onde homens que se colocam como uma cúpula, que decide, que escolhe, que diz agora que aquela doutrina que há 40 anos era revelação de Deus já não é mais, que agora Deus revelou outra coisa, que aquele modelo no início que foi Deus que estabeleceu já não é mais. Essa cúpula que brinca de ser mais um Deus, né? Mais deuses, né? Decidem, simplesmente decide. Agora é assim. Não, agora foi Deus decidiu assim. E pronto. Como ele sabe que as pessoas são indoutas dentro do conhecimento das escrituras, dentro de um contexto de revelação mesmo, ele sabe que eles vão seguir, vão aceitar. Porque já foram preparados, porque foram doutrinados a depender disso aí, não conseguem viver, a consciência delas estão sempre presa a isso. Se elas se afastam, elas se sentem perdidas. Elas não conseguem seguir a Deus sem isso, sem o que vê, sem o que pega, sem um horário determinado, sem a confirmação de alguém que ela se diz acima dela, no sentido espiritual. Não tem jeito. É uma escravidão. Eu sempre falo que antes de Jesus me libertar mesmo de um sistema mudando em relação à questão dos pensamentos, das filosofias, dos conceitos, né? Ele me libertou muito mais desse sistema religioso que é muito mais perigoso. Eu digo a certeza. Por volta a repetir aquela palavra de Jesus, né? Quando ele disse que aquela religião farisaica ela saía para fazer prosélito pelo mundo inteiro, para converter os gentios àquela religião judaica através de circuncisão e da guarda da lei. E ele disse que quando eles convertiam, alcançava um desses prosélitos, ele se tornava 2 vezes filhos do inferno, 2 vezes filho da condenação. Isso é uma coisa muito séria. Então não adianta querer agora apontar o dedo para algo que já é óbvio e esconder realmente a realidade de que a religião em si, ela é um veneno sutil. Ela é um veneno sem cheiro, sem gosto, mas que vai matando as pessoas dentro de uma comodidade, né, de uma acomodação e dentro de uma dependência e uma escravidão do bem. Por que eu falo escravidão do bem? Porque é onde as pessoas aceitam a escravidão como uma forma de proteger elas. Como se as 4 paredes fossem a forma de ela estar protegida de quê? Quando a tentação, o pecado, ele é dentro de nós. Ele está na nossa mente, na nossa consciência, nos nossos desejos. Então não adianta você achar que uma religião aparente, que um homem carnal como você, como eu, que não pode estar com você o tempo todo, que não conhece seus pensamentos, que não pode estar dentro de você, ele pode realmente ser uma cobertura espiritual, seja lá o que eles dizem quem são. Jesus disse que ele não ia dar o homem como cobertura espiritual a ninguém. Ele disse que daria o Espírito Santo como Consolador. O Espírito Santo e nada mais. Infelizmente, a gente precisa desconstruir o conceito religioso para entender a verdade. Não tem como. Não dá para misturar as coisas.
O problema hoje de muitas pessoas estão tendo dificuldade de entender isso, até mesmo os que acabaram se afastando do sistema aparente, mas o sistema está dentro delas. O sistema está na mente delas ainda. Ela ainda quer reproduzir um modelo desse sistema fora e por isso fica sempre se perdendo. Não precisa de nada, é só olhar para Jesus, é tão simples. É só viver a vida de Jesus na prática, no dia a dia, com uma forma constante, natural, sem aquela coisa da devoção extremista, sem aquela coisa da agonia. Sempre deixa, viva. O dia a dia vai te mostrar o que você tem que escolher. E você vai saber, se você se esvaziar e procurar conhecer e viver a vida de Cristo, a vida vai lhe mostrar o que você realmente deixou de fazer, que deveria fazer, e o que não deveria fazer. É simples, é no dia a dia, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos, naquilo que você podia ter feito no dia a dia e não fez. É aí que está a vida de Cristo, é aí que você tem que viver o Evangelho, é aí onde está o verdadeiro culto a Deus, é a sua vida vivida, e não um ritual cansativo, que as pessoas ainda acham isso. Deus já não suportava mais aquela coisa da lei por causa disso, porque era uma coisa só aparente. Ele queria mais, ele queria mais não, é o que ele sempre quis, desde a criação original. O homem vivendo uma liberdade, mas onde ele expressasse a imagem e semelhança dele no dia a dia. E mostrasse para cada geração que viesse isso, que eles conhecessem Deus através uns dos outros, da nossa vida, naturalmente. E ponto final. Ah, se as pessoas vão ver ou não, se vão gostar. Aí é outra coisa, eu só tenho que viver isso. Porque primeiramente eu vivo para Deus. Eu vivo para Cristo. Eu vivo para a aprovação de Deus e a aprovação de Cristo, não de homens e nem de ninguém, nem de mim mesmo. Então por isso que eu falo que o Jesus religioso está morto. Siga o vivo. Por que eu falo isso? Porque justamente eu falo, como Jesus pode ser representado hoje por tudo o que ele não praticou e por isso foi rejeitado. O sistema, vamos dizer que a lei, ali naquele momento que foi dado a Deus por Moisés, era o entendimento de vida dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade de vida familiar e por um todo, dentro de um país. Mas aí se cria o quê? A institucionalização da lei. Quando a lei se torna institucionalizada, que foi o quê? Quando se criou os grupos, né? Como se chamavam as seitas, os grupos, as denominações, que eram os fariseus, os escribas, os saduceus. É aí que começa a distorção da lei, porque a lei dentro do sistema religioso, do sistema ali de vida que Deus deu, era justa, era boa para se viver dentro daquele momento ali, para aquilo que foi Deus determinou para uma nação, até que o Messias viesse. Mas foi as interpretações através desses grupos separados, de seus líderes, que começam a agregar a briga de cada um ter, né? Os fariseus queriam seguidores, os saduceus, os escribas, e começa aquela disputa. É a mesma coisa hoje, só pessoas que não conseguem fazer uma reflexão e uma análise dentro de um contexto como um todo, é que não enxerga isso. Só mudou os nomes, mas o modelo é o mesmo, a forma, as razões, as justificativas são as mesmas para que hoje também esses grupos que surgiram hoje e continuam surgindo como algo que não para, não cansa de se dividir, se divide, e todos dizem que foi Deus que revelou, foi Deus que mandou, foi a vontade de Deus, é para Deus, com aquela conversa que só é para si mesmo. Mas quando você leva para um contexto de uma verdade em Cristo, e da sua doutrina, é só carnalidade, é só homens espiritualizando o que é carnal, espiritualizando o que é material, consagrando o que não pode mais ser consagrado, porque agora a consagração é nossa, é do homem, é de Cristo para o homem. Cristo nos consagra nele, Cristo nos unge nele. Não somos ungidos por homens, mas somos ungidos por Cristo, pelo seu Espírito, pela sua palavra, e ponto final. Quem não quer crer nisso, o problema. Quem quer pegar coisas para poder acreditar, meu amigo, então você já está deixando bem claro que você não faz parte dessa doutrina que revela a fé viva e a fé verdadeira. Então a gente vai ver que a diferença, né, do que é realmente a religião, né, a religação, que só Cristo, que ele trouxe essa religião, essa religação de forma de vida, mas a religião, a instituição, a denominação, ele traz essa religião para o campo aparente, o campo lugar, o campo hierarquia, o campo elementos consagrados, espiritualizados, e aí acabou. Ali morreu o evangelho, ali se criou
Ali está o Jesus morto. Um Jesus morto está ali. Um Jesus que quem fala é o homem, quem fala mais é o lugar. O que é mais importante é você dizer, eu sou isto, eu sou esta, eu sou aquilo. Quer dizer, você prefere muito mais dizer que você é aquilo que a instituição diz do que Cristo. Do que cristão, do que ser um cristão. Não, eu sou isto, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou isso, sigo ismo. E ponto. Não tem nada a ver realmente com o evangelho de Cristo, aquele que ele realmente começou e que ele continua. Ele não morreu somente. Ele ressuscitou, está vivo e disse que estaria conosco. E ponto final. Quem quer os homens como seus guias, que sigam. Mas não reclame depois. Quando você chega lá perante Deus e você ter seguido tradições de homens. Ter seguido o que você via. E não a Cristo. E não a sua doutrina. Não dá para misturar. Não se negocia senhorio. Ou Cristo é o seu Senhor, ou não é. Ele não dividiu o senhorio com ninguém. Não tem isso. Ele não deu essa autoridade sobre a sua igreja a ninguém. Você tem autoridade sobre as potestades, sobre aquilo que é contra a igreja, tal, com o entendimento, com a palavra, é uma coisa. Mas Jesus não entregou ninguém na mão de ninguém, não. Para dizer, ó, esse aqui é seu chefe, esse aqui é seu líder, siga ele. Isso é uma enganação que está muitas vezes nas traduções mal traduzidas e em homens que interpretam de forma errada isso aí. Porque o contexto deixa bem claro que Jesus é o nosso Senhor e que Ele está conosco. Que nós somos o corpo e Ele é a cabeça e ponto final. E a cabeça está viva. E para o corpo estar vivo precisa estar na cabeça viva. Mas aquele que segue o Cristo morto, criado pela religião, para ser como um boneco ventríloco, e um boneco que a religião é que determina o Jesus propaganda deles, pode ser até bonito, interessante, emocionante, pode ser até maravilhoso dentro de um contexto de sabedoria, de tudo, mas não passa do túmulo. O Cristo vivo, esse sim, é aquele que nos leva o nosso espírito para um descanso eterno e esperando a ressurreição para a vida eterna no nosso corpo, quando ouvirmos a sua voz. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão para estar com ele. Essa é a verdade, ponto final. Então a gente vai ver aqui que Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, olha só: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Peraí. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Está afirmando. Visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Peraí. Onde está aqui templos, rituais, práticas, elementos espiritualizados, consagrados? Onde está aqui isso aqui? Onde está tudo isso aqui? Não tem. Por quê? Porque é justamente o que eu falo sempre falo e vou sempre bater nessa tecla e não vou sair desse contexto nunca. Porque esse é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de vida, de prática. Não existe ritualismo mais. Saia disso, se liberte disso aí. Isso é obra morta. São obras mortas. Esse ritual que se criou repetitivo, de entretenimento, de palavras, que é baseado somente em músicas, daquilo que nos emociona por algumas horas, que você participa ali. Isso são ritual de obras mortas. Você está agradando o Deus na sua mente, o Deus que você criou, o Deus que a religião criou, o Cristo que eles estabeleceram daquela forma, e você está achando que é para Deus, você está falando para você mesmo, porque os homens só buscam isso para se satisfazerem, para se sentirem bem, porque o culto verdadeiro, quando era aquele do serviço lá, do templo que era oferecido a Deus, era Deus que tinha que aceitar, era Deus que tinha que se sentir bem, não era o homem que dizer, ah, foi maravilhoso, sentiu emoção, não existia isso não. Era fazer da forma como ele estabeleceu e ele se agradava quando era feito daquela forma. E hoje não. Hoje as pessoas vão para um lugar e dizem que é para Deus e elas vão buscar como se fosse uma terapia, como se fosse um psicólogo. Querem viver lá, eu senti uma emoção, eu senti Deus. Sentiu o quê? Você sentiu sua emoção. E depois está aí. Amanhã está dizendo que não conhece Deus. Amanhã, nas primeiras lutas que vem, ah, Deus me abandonou, Deus não existe, ah, eu tenho que procurar alguém para falar alguma coisa para mim de Deus, porque o que Deus já falou antes não tem mais valor. Não conseguiu crer, eu creio está crido. Como Paulo falou, eu criei, por isso eu falei, eu creio. Acabou, não tem que ficar ninguém dizendo, ah, Anderson, Deus te ama, Deus mandou falar que te ama. Pô, Deus precisa mandar uma pessoa dizer para mim que me ama,
Depois que eu entendi porque Cristo morreu na cruz por mim. Que ele deu a mim o seu Espírito para habitar em mim. Eu preciso agora que venha um homem dizendo que da parte de Deus veio me dizer uma palavra que Cristo me ama. Ah, Anderson, Deus tem um plano na sua vida. Precisa dizer. Ah, Anderson, Deus manda dizer que Ele nunca vai te abandonar. Ah, porque Ele vai te guardar. Como? Precisa disso. É por isso que esse evangelho de meninos inconstantes, meninos que não conseguem crer, ficam brincando, dizendo que crê, não crê nada, porque o tempo todo precisa ficar repetindo. Parece que Deus tem que ficar todo dia falando para ele. Se para essa geração que está aí, sabe o que precisaria? Parece que Jesus tem que morrer todo dia para eles verem, que não seria suficiente. E amanhã, no outro dia, Jesus tem que morrer de novo, tinha que ser crucificado de novo, crucificado para poder acreditar, porque se ele não, quando ele não vê mais, ele não consegue acreditar. Ele precisa de coisas que ele ouça, que ele veja, para poder dizer, agora sim eu sei que Deus me ama. Ah, eu consegui aquilo que eu queria. Ó, Deus me ama. Deu tudo certo na minha vida. Ó, Deus me ama. Rapaz, nunca vai se conseguir viver um evangelho dessa maneira. E é por isso que eu sempre falo, como no tema de hoje, o Jesus religioso está morto. Sempre esteve. Ele já, como a religião é morta e as obras que elas estabeleceram como rituais, como práticas, são mortas porque são carnais, são materiais. Não adianta vir com aquela conversa. Não, nós vamos orar por isso aqui. Não, nós consagramos isso. Ó, isso aqui. Não tem, esqueça. Lembre-se de uma coisa. Estamos na dispensação da graça. Estamos na dispensação do Espírito. Não da lei. Não do que é aparente. Não do sacrifício de animais repetitivos. Estamos agora, de uma vez por todas, vivendo pelo sacrifício único de Jesus. O sacrifício feito uma vez só, para que nós entrássemos após o véu e víssemos e vivêssemos como filhos constantes e permanentes, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. O problema hoje é que as pessoas querem ser filhos pela carne, na aparência, na forma de vestir, na forma de falar, na forma aquela coisa que parece só falta aparecer uma auréola aqui como anjos brilhando. É a mesma coisa de um cara ficar dizendo, poxa, seria bom um anjo aparecer para mim, para falar algumas coisas, me revelar. Revelar o quê? O que é que o anjo vai revelar, meu amigo? O que os anjos têm que revelar, velou lá atrás. Mas agora quem nos revela é o Filho de Deus através do Espírito Santo, da sua palavra, da sua doutrina. O que o anjo vai me dizer mais do que Cristo já me disse? Qual é a revelação nova que um anjo poderia trazer? Além do que Cristo já trouxe e disse, está consumado. Aí Paulo vai lá e diz, se alguém pregar outro evangelho além do que já foi pregado, seja anátema. Aí você vai lá, Paulo também diz em Corinto, não devemos ir além do que está escrito. Aí tem gente hoje que, apesar de toda a escritura estar dizendo algo, ainda assim, ele acha que se aparecer um anjo dizendo qualquer outra coisa que não está na Bíblia, ele vai seguir e vai ensinar. É o que está acontecendo, é o que aconteceu, é o que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Só que esse anjo, a gente sabe qual é o anjo, né? Esses anjos que apareceram para essas pessoas. A gente sabe quem ele é, né? Quem é esse anjo aí que se disfarçou de anjo de luz? Por quê? Se um anjo vem dizendo algo que a Bíblia não disse mais, ou quero dizer que é uma nova revelação, aí sabe quem é esse, né? Aquele lá do Éden, né? Da serpentinha, que disse, não é bem assim não. Certamente não vai morrer não. Vai morrer, vocês não vão morrer não. Vocês vão ser como Deus se vocês comerem. Sabe aquela conversinha de algo além, de algo a mais? Por isso que eu sempre falo, fico sempre dentro do contexto das escrituras e ponto final. Não vou viver de subjetividade. Não, mas pode ser que antes disso Deus... Eu não quero saber. Se a Bíblia não fala para mim isso, eu não quero saber. Eu quero ficar dentro de um contexto sólido, imutável, permanente, não essa coisa de subjetividade. Porque quando você entra no caminho da subjetividade, meu amigo, você já foi. Você se perdeu, aí se perde. Aí agora vai vir tudo. Vai aparecer tudo, tanta coisa aí que o cara não sabe mais nem onde está. Então eu sei onde estou. E todo aquele que quer hoje encontrar essa rocha, você precisa desconstruir o que a religião construiu dentro de você. Esse fermento tem que sair. Ele é muito pior do que o próprio pecado da carne. Porque ele cega as pessoas. A religião cega as pessoas. Torna as pessoas secas, duras, incapazes de ouvir a voz do Espírito, endurece o coração delas. Se tornam pessoas que têm uma aparência boa, mas se tornam malignas, sutis, que levam a Deus a ser visto
na imagem de um homem decaído. Então, por isso que a religião verdadeira que Tiago fala aqui, no sentido de, no conceito espiritual, no conceito de vida, não a religião aparente, não a religião institucional, não a religião denominada, ele fala em ações, que é visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, desses conceitos, das filosofias que corrompem o nosso entendimento, os nossos princípios, para voltar a viver coisas ou praticar coisas que a gente sabe que não está dentro do contexto da criação, não está dentro do contexto do Criador, da vontade original do Criador, que já foi estabelecida desde o princípio. E foi reafirmada e foi apresentada de uma forma mais ainda firmada através do seu Filho Jesus Cristo, com começo, meio e fim. Então, por isso que a gente precisa hoje entender um pouco mais disso. Então, a prática do Evangelho é isso. É o amor, a misericórdia, a justiça, a bondade, a compaixão, o se colocar no lugar do outro. Viver realmente como João fala. Se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não viu, que você não vê? Pronto, isso aí já é uma grande verdade. Mas para que sistema religioso vai depender disso? Ele tem coisas mais aparentes, que entretêm, o entretenimento, que deixa as pessoas extasiadas, que deixa as pessoas totalmente alienadas, que saem dali parecendo que agora elas são anjas, são anjos. Depois, tá no dia a dia, é como aquela fumaça, é como aquela bola que você incha, ela fica cheia, depois ela vai esvaziando e fica murcha. É assim que esse evangelho é. Por isso que as pessoas são mais dependentes dessa religiosidade do que propriamente de Deus, do que de Cristo, que traz um evangelho, ó, isso aqui, ó. Aí amanhã é isso aqui. E amanhã eu tenho que fazer, é isso aqui. E o que eu tenho que fazer amanhã? Perseverar. O que eu tenho que fazer? Viver por isso, esperar por isso, ter paciência. Isso é o evangelho de Jesus, mas os homens não. Os homens têm que... Não, faça isso que vai acontecer, você vai sentir isso. Faça isso que daqui a 7 dias vai acontecer isso. Que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Aí o cara... É bom, é agitação, é tal coisa. E depois chega o quê? No final termina onde? O cara vivendo uma vida, dizendo, Deus já não... Eu não acredito mais em Deus, não. Ah, não sei se Deus me ama. Eu não sei mais se eu faço parte dos planos de Deus. Brincadeira, cara. Você pode até passar por lutas, fraquezas, até quedas. Porque o problema da religião é que a religião fala que a queda é o cara cair e se afastar de Deus. Não, a queda é uma coisa que você pode cometer. Como o Pedro ali que negou, como Davi que fez aquilo, e outras situações da Bíblia que mostram atitudes que você não deveria tomar e que você sabe que você pecou contra Deus. Mas e daí? Eu caí. É uma queda, é uma atitude que é como uma queda. Mas e aí? Se eu continuo acreditando em Deus, se eu acredito na sua misericórdia, no seu perdão, por que eu vou me afastar? Porque eu vou voltar a viver uma vida como se Deus não existisse, fazendo coisas que antes eu dizia que era errado, e agora lá brincando, sorrindo, como se nada, sem nenhuma culpa na minha consciência. Aí eu digo, mas um dia eu volto para Deus. Peraí, que é isso aí? Deus é um lugar ou Deus é uma verdade? Então, meus irmãos, eu deixo aqui, uma palavra interessante também em Atos 26:5, aí Paulo agora vai mostrar o que é a religião mesmo denominada, aquela que já existia. Quando ele fala assim, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Opa! Agora Paulo está mostrando o que é a religião denominada, a religião como práticas, como zelo por coisas aparentes. Aí está dizendo agora aqui, ele está mostrando agora aqui também essa questão. Que nessa questão, a religião aqui, ele mostra que essa religião aqui é a religião que hoje, esse modelo aqui, religião, a seita da nossa religião, vivi fariseu. Então ele está mostrando que é isso que acontece hoje. Jesus trouxe o Evangelho, Jesus revelou o Evangelho, mas aí forma-se o grupo, se apropria em parte dessas revelações, desses conhecimentos da letra, e agora cria seus grupos, e agora cada um diz que ali é eles que defendem a verdade, é eles que são os detentores da vontade de Deus, e aí é a briga agora por seguidores, é a briga por membros. Quem tem mais se torna poderoso nesse mundo, através do poder financeiro e do poder de quantidade. E daí? Todos morrem. O túmulo é o fim para a carne. Então, por isso que a gente precisa hoje pensar muito. Esse é
É a primeira parte, né? Eu pensei em fazer assim. Mas como eu falei, a verdade de Deus era tão grande que é muita coisa. A gente muitas vezes, né, sempre não falta inspiração para falar. Infelizmente eu vejo hoje os pregadores não tem mais como pregar a Bíblia, fica contando história, fica inventando coisas para distrair as pessoas, contando piadas. Eu sempre falo que toda vez que eu leio a Bíblia, eu falo, a Bíblia é tão rica que qualquer coisa assim que você lê um versículo já tem algo ali grande para ensinar as pessoas durante 2, 3 horas, coisas falando coisas que enriquece, que desperta, que nos faz enxergar um pouco mais. E hoje eu vejo as pessoas que os pregadores não conseguem mais pregar a palavra de Deus. Ele fala um versículo, mas para justificar o que ele já vai trazer dentro de um contexto dele lá, dentro do que ele quer falar. Ele vai contar um bocado de história. Primeiro que ele já passa contando metade, ele fala 5 minutos da palavra de Deus e outros 45 ou 1 hora e meia é contando história. Ou da vida dele, ou da vida de alguém. Tá? Porque ele não consegue mais, não tem inspiração. Não é mais interessante pregar a Bíblia dentro de um conceito interior, porque então você tem que transformar ela em algo aparente, em algo que esteja mais dentro da história dos homens e das suas vontades, das suas buscas, do que aquilo que está falando de algo que ainda há de vir. Algo que agrada ao espírito e não à carne. Eu sempre falo, a carne ela se agrada de tudo que esse mundo pode oferecer, mas o espírito não. O espírito só tem a vontade de Deus, a palavra de Deus, a prática de Deus, as virtudes de Deus, né? Os frutos do espírito. Essas coisas é que agradam, porque o espírito só pode se agradar do que é espiritual. O Espírito de Deus só habita aquilo que é espiritual, que é o nosso espírito. Então, você tem que começar a decidir hoje. Quem governa o seu corpo é o seu espírito ou o seu corpo que governa o seu espírito? A decisão está aí. Cristo nos ensinou que é de dentro para fora que nós temos que viver a verdade, e não de fora para dentro. De fora para dentro é religiosidade hipócrita. De dentro para fora é Cristo nos mostrando, nos transformando e nos levando a ver. Então, no outro vídeo nós vamos falar a parte 2, finalizando, né, concluindo de uma forma mais contextual, onde nós vamos continuar falando do nosso tema, o Jesus religioso está morto. Siga o vivo. O mundo está se afunilando. E eu não falo hoje pelas questões de catástrofes, essas coisas que as pessoas sempre estão com medo. Não tenho medo disso aí, porque a Bíblia deixa bem claro que a ira de Deus não vai vir sobre aqueles que realmente vivem com Cristo, que estão em Cristo. Então não tenho medo do Apocalipse, parte ira. Eu sei que eu vou participar do Apocalipse, posso fazer parte disso, se assim eu chegar a esse tempo, se Deus me der vida, se fazer parte da minha geração, eu posso fazer parte do Apocalipse, parte tribulação, parte perseguição do mundo, parte sofrimento, ser odiado pelo mundo e parte vinda de Cristo. A ira é para os que não querem, os que não vão querer, não acreditarem, os que não vão conseguirem permanecer na fé. A ira é para eles. Então por que eu ficar com medo do que vai acontecer lá? Porque as taças de Deus, a ira de Deus, não tem o anjo que tocou a trombeta e não sei o que, não tem que ver, que eu não vou estar aqui, né? Aqueles que realmente seguem a Cristo não estará aqui naquele momento ali. Aquele momento vai ficar somente os que não quiseram crer de verdade. Não estou falando de religioso, não. Não é da religião, não é da instituição, não. É os que creem mesmo. Porque hoje o Espírito Santo está chamando cada pessoa, em cada lugar, na casa, sua casa, aí agora onde você está, onde você está. O Espírito Santo está te chamando, está lhe despertando. A voz está falando no seu coração, está falando no seu espírito aí. Agora, depende de você, se você vai dar atenção a essa voz e deixar ela lhe envolver, ela realmente dominar e fazer com que você viva, ou simplesmente você vai ignorar e vai continuar vivendo e seguindo o seu caminho. Mas não cabe a mim isso, eu sempre falo, sou o mensageiro e nada mais. Deus abençoe a vocês, que Deus possa despertar a você. Eu não sei quem, não estou aqui escolhendo quem é quem, nem estou trazendo aqui para um grupo seleto, um tipo de pessoas. Não, é a palavra de Deus essa aí. Estou tentando trazer dentro de um contexto que está dentro daquilo que Jesus viveu e dentro de um contexto da Bíblia, sem esconder nada, sem maquiagem, sem trazer nada para poder atrair ninguém, porque não tem esse interesse. Então, o Evangelho, quando é feito assim, ele é puro e ele é verdadeiro. Deus abençoe a todos e que Deus possa despertar você.
o que o mundo vem preparando lá na frente só será bom para os carnais. Mas aqueles que amam Cristo e amam a verdade, eles vão se sentir cada dia mais angustiados com esse mundo de justiças, de mentiras, onde prevalece aquilo que é contra os princípios de Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.